Boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindas. Vamos lá para mais um bate-papo, né? Esse ano nós mudamos um pouquinho, né, as conversas aqui no projeto e hoje nós vamos falar então de problemas circulatórios, tá bem? Que envolvem, né, aí a nossa circulação, tá? Depois, se quiserem, a gente junta aqui e pode mandar para vocês o texto, tá? Mas hoje eu não vou nem colocar o texto no compartilhar, porque eu acho que o texto fica pequeno, a não ser que vocês queiram. E aí? Para mim tá tranquilo. Mariângela, Não, Fátima? pode falando, depois você manda o texto para a gente. Então tá jóia. Então vou aqui, né? Bom, os sintomas de má circulação dependem do órgão ou região afetada, tá? Uma doença no coração pode causar dor no peito, palpitações ou dificuldades respiratórias. No cérebro pode provocar desmaio, tonturas ou confusão mental. Tá? Má circulação nas pernas pode causar dor ou inchaço. O sistema circulatório é o transporte do sangue através das artérias e dos capilares, que são os vasos, né, bem pequenininhos, e das veias, tá? Tendo estes, né, artérias, capilares e veias, diversos tamanhos, que fazem a comunicação entre todas as partes do corpo. Esse caminho começa e termina no coração, que é a bomba, né? É o órgão responsável por bombear esse sangue e promover essa boa circulação. Esse sistema tem por finalidade suprir o organismo para seu bem-estar e manutenção da vida. Quando o organismo está sujeito a algum ataque de micróbios ou vírus, os glóbulos brancos se deslocam através da circulação sanguínea ou linfática até as áreas de infecções para sua proteção. No contexto psicossomático, está associado à circulação de ideias pelo interior do ser, analogamente ao processo de condução de nutrientes para o organismo realizado pelo sangue. Elaboramos as informações recebidas do mundo externo, refletindo acerca do que se passa ao redor. E também mobilizamos o potencial criativo, deixando verter as nossas próprias ideias. A tarefa desse sistema é ligar, mediar, abastecer, dinamizar, nutrir, circular da periferia para o centro. Se nós formos associar, né, esse contexto psicossomático do coração, ou do sistema circulatório, né, tem muito a ver com o palácio dos relacionamentos, do qual nós já falamos lá atrás, né? Então, olha que interessante a importância que o coração tem no contexto da circulação, né, do suprir o nosso corpo para a vida do corpo físico, né? E, ao mesmo tempo, ele tem também essa função de suprir, né, a nossa essência, tá? Com todas as questões aqui do mundo externo e auxiliar, né, abrandar emoções, inclusive, por isso que ele distribui a energia, né, das emoções ao longo do corpo, para nós fazermos ponderações, né, ou refletir, né, elaborar melhor, elaborar entra aí no contexto do receber nutriente, transferir nutrientes, ao mesmo tempo as emoções, as ideias, né? E aí ter uma boa circulação pelo corpo de toda essa energia, do sangue, né? E desses contextos também, tá?
A diferença entre sangue venoso e sangue arterial no sistema circulatório, tá? O sangue venoso é o que retorna ao coração, com gás carbônico. Do coração, ele vai ser enviado aos pulmões, onde será oxigenado. E o sangue arterial é o sangue oxigenado. Após receber o oxigênio no pulmão, ele volta ao coração e é encaminhado aos outros órgãos. Vendo que interessante a importância da circulação sanguínea, né? É promover a circulação de um sangue que muitas vezes se suja, né? Pode ser pelo ambiente, que esteja muito poluído, pode ser pela alimentação que nós fazemos e pode ser também emocional. Então, isso circula, né, volta lá no pulmão para que seja oxigenado e retorne ao corpo com uma boa qualidade. Bem? Então, a circulação pode ser dividida em grande circulação e pequena circulação. A grande circulação, também chamada de sistêmica, compreende o circuito formado pelas artérias e veias que ligam o coração ao organismo. As artérias partem do coração levando o sangue arterial, oxigenado, para os vários órgãos, exceto os pulmões, né? E as veias reconduzem o sangue venoso com gás carbônico dos órgãos ao coração, também sem passar pelos pulmões. E tem aí a pequena circulação, chamada também de circulação pulmonar, que compreende as artérias que levam o sangue carregado de gás carbônico do coração aos pulmões, e as veias que trazem o sangue renovado com oxigênio de volta para o coração. Na pequena circulação, as artérias transportam sangue venoso e as veias o sangue arterial, ao contrário da grande circulação. As artérias são vasos que partem do coração e as veias são vasos que chegam ao coração, independente do tipo de sangue que transportam, venoso ou oxigenado. Os vasos sanguíneos, no contexto metafísico ou psicossomático, né, eles expressam nosso senso de direção e limites. Então, eles expressam o desempenho dos potenciais do ser pela vida. Prudência na realização daquilo que almejamos e discernimento entre aquilo que nos é próprio e o que absorvemos do mundo. Bem? Falei um pouquinho, né, no Palácio lá dos Relacionamentos, então aqui a função metafísica ou psicossomática dos vasos já mostra, né, essa questão do discernimento, né, o que vem de fora, o que é de dentro, a forma como eu recebo essa emoção, tá bem? As funções do sistema circulatório. Transporte de gases, os pulmões são os responsáveis pela obtenção do oxigênio e pela eliminação de dióxido de carbono e comunica com os demais tecidos do corpo por meio do sangue. Transporte de nutrientes, no tubo digestivo, os nutrientes resultantes da digestão passam através de um fino epitélio e alcançam o sangue. Por essa autoestrada, os nutrientes são levados aos tecidos do corpo, nos quais se espalham para o líquido intersticial que banha as células, tá? É o líquido que tem entre as células. Transporte de resíduos metabólicos. A atividade metabólica das células do corpo forma resíduos, mas apenas alguns órgãos podem eliminá-los para o meio externo. O transporte destas substâncias, de onde são formadas até os órgãos de excreção, é feito pelo sangue, através das artérias e das veias. Transporte de hormônios, hormônios são substâncias secretadas por certos órgãos, distribuídas pelo sangue e capazes de modificar o funcionamento de outros órgãos no corpo. A colecistocinina, por exemplo, é produzida pelo duodeno
durante a passagem do alimento e lançada no sangue. E um dos seus efeitos é estimular a contração da vesícula biliar e a liberação da bile no duodeno. Esse hormônio, inclusive, nos ajuda a eliminar aquela raivinha passiva, né, que a gente não consegue jogar para fora, tá bom? O intercâmbio de materiais. Algumas substâncias são produzidas ou armazenadas em uma parte do corpo e utilizadas em outra parte. Células do fígado, por exemplo, armazenam moléculas de glicogênio, que ao serem quebradas liberam glicose, que o sangue leva para outras células do corpo. Transporte de calor. O sangue também é utilizado na distribuição homogênea de calor pelas diversas partes do organismo, colaborando na manutenção de uma temperatura adequada em todas as regiões. Permite ainda levar calor até a superfície corporal, onde pode ser dispersado, tá? Ou pelo suor, né? Ou mesmo assim pela transpiração ou pela própria respiração. Distribuição de mecanismos de defesa. Pelo sangue circulam anticorpos e células fagocitárias, componentes da defesa contra agentes infecciosos. Coagulação sanguínea. Pelo sangue circulam as plaquetas, que são pedaços de um tipo de celular da medula óssea, né? Megacariócito, que chama essa célula, com função na coagulação do sangue, tá? São capazes de bloquear eventuais vazamentos em caso de rompimento de um vaso sanguíneo. Às vezes, né, para não termos uma hemorragia, tá? Essas células funcionam na coagulação, inibindo a saída de muito sangue. Então, agora nós vamos convidar para observar os seguintes sintomas, tá? Para ver se o sistema circulatório está funcionando bem. Você sentiu dormência ou formigamento após sentar-se na mesma posição por muito tempo? Ou ao despertar de um sono profundo? Se sim, pode ser a pressão de um nervo interrompendo o suprimento de sangue. Ao mudar de posição, desaparece. Se for acompanhada de rigidez no pescoço, pode ser espondilose cervical e precisa de uma avaliação médica. Se apenas as suas mãos foram afetadas, pode indicar síndrome do túnel do carpo, também precisa de uma avaliação médica. Se afeta apenas um lado do corpo, pode indicar um derrame cerebral e pede uma avaliação médica de urgência. Se os dedos ficam dormentes e azulados quando esfria, e doídos e avermelhados quando volta a sensibilidade, pode indicar síndrome de Renault e pede uma avaliação médica rápida, tá? A gente vê a importância do sistema circulatório, né? Você sente dor na perna? Se sim, e for uma dor súbita que aparece durante exercícios e desaparece em repouso, pode indicar um fluxo sanguíneo irregular, que pede uma avaliação médica, ou pode indicar cãibra, que pode ser aliviado esticando o músculo afetado. Se for persistente, pede uma avaliação médica. Se uma pequena área da perna ficou vermelha e macia, pode indicar uma tromboflebite e pede uma consulta médica. Se a barriga da perna está dolorida e inchada, aí pode indicar uma trombose das veias profundas. Pede uma avaliação médica urgente. Você está tendo quadros de esquecimento, confusão, ou confusão recente? Se sim, e você feriu a cabeça nos últimos dias, teve um acidente, né? Bateu, ou escorregou, bateu a cabeça na parede, tá? Pode indicar que a contusão provocou um dano um pouco mais sério ao cérebro. Então, vai pedir uma avaliação médica de urgência. Se notou sintomas como amortecimento
ou formigamento em parte do corpo, uma turvação ou perda da visão, dificuldade de falar, fraqueza nos braços ou pernas, ou mesmo tontura, pode indicar um acidente, um ataque sistêmico ou acidente vascular sistêmico, tá? Se esses sintomas desaparecerem, pode indicar um derrame e pede uma consulta médica urgente, tá? Se os sintomas não desaparecerem. Se a temperatura do seu corpo é 39 graus ou mais, pode indicar febre. É necessário baixar a temperatura. Se persistir, também pede uma avaliação médica. Tá? Se sofre de uma doença do coração e do pulmão devido a diabetes, pode indicar um agravamento repentino e pede exames para avaliação. Se estiver tomando um medicamento ansiolítico, pede uma análise junto ao médico. Se consumir uma bebida alcoólica em grandes quantidades, pede redução da ingestão e avaliação. Se aconteceu gradualmente, né, essa perda de memória, e observou os sintomas, como incapacidade de enfrentar o dia a dia, mudanças de personalidade, declínio nos hábitos de higiene, dificuldade de seguir conversas e informações complexas, pode indicar demência, distração, histeria ou amnésia e pede uma avaliação médica. Tá? A gente, como está podendo ver, o sistema circulatório ele é responsável por uma gama muito grande, né, de informações no nosso corpo, tá? Então, nós vamos trazer as dicas, vou deixar aqui ó, algumas pequenas dicas de auxílio, que pode ajudar nos processos relacionados, né, aos problemas circulatórios, tá? A cromoterapia é um deles, vou falar aqui rapidamente. Você pode usar, né, na cromoterapia a cor verde em aplicação por todo o corpo para estimular a circulação sanguínea, pode usar a cor amarela para estimular a recuperação da memória e na circulação linfática, ou pode beber a água solarizada, tá bom? Em caso de trombose, não indicamos a cromoterapia, tá? Porque ela pode promover a circulação do trômbulo, e aí pode piorar a situação, tá bem? Vou deixar aqui mantras para trabalhar as áreas individualmente, né? Ó, para o coração, o mantra é: eu me liberto do peso da vida, eu caminho com a leveza da alma. Artérias e veias, estou pleno de alegria, ela flui dentro de mim a cada batida do meu coração. Para a circulação, sou livre para deixar circular o amor e a alegria por toda a extensão de meu mundo. Amo a vida. Para problemas cardíacos, meu coração é forte, saudável, amoroso e pulsa em sintonia com o amor incondicional. Então, essa dicasinha aqui, né, o sistema é muito grande. Então, para a gente falar um pouquinho, se a gente prestar bastante atenção nos mantras, tá? Eles já vão dizer para a gente, com muita clareza, como que o sistema circulatório é importante na minha caminhada no dia a dia da vida, né? Agora eu vou passar a palavra lá para a Valéria falar um pouquinho dos florais para a gente, tá? Para demorar, senão a nossa conversa fica muito longa. Olá, pessoal, boa tarde. Então, mais um encontro para a gente trazer algumas dicas, né, de autocuidado, de autoobservação, e saber quando a gente pode usar as práticas integrativas para nos auxiliar em algumas dessas dificuldades, desde que elas sejam, como se diz, suaves, né, estejam começando a aparecer,
e como a Rosana já trouxe, a gente não está aqui para fazer alopatia, né, Rô, nem a Márcia, a Elô, que não está com a gente hoje, mas é no sentido da gente se observar e se cuidar mesmo, né? Nesse sentido, então, eu selecionei para esse tema que a gente está trazendo hoje, 10 essências florais, e estou reafirmando o conceito e o estudo desse médico, Dr. Ricardo Orozco. Ele é espanhol, e ele escreveu esse livro que chama Padrão Transpessoal, um eficiente instrumento terapêutico. E aqui ele tem um trabalho de mais de 25 anos de pesquisa na área da construção desse padrão transpessoal. Ele é professor, né? Ele é médico, é professor e forma seus alunos na terapia floral e também em relação à utilização tópica dos florais de Bach. Ele trabalha só com o sistema Bach. E o que ele fez? Ele fez uma categorização das essências florais para além do que a gente costuma usar na terapia floral, que é a utilização mais no aspecto psicoemocional. Então, eu trouxe os conceitos do Dr. Ricardo e de uma ex-aluna dele, que é uma brasileira, terapeuta floral, professora também querida, que é a Lucy Godoy. Aí a Lucy Godoy, num dos seus trabalhos, ela traz, né, um conceito de que os padrões transpessoais trazem informações que serão úteis ao terapeuta floral, ou para quem fizer uso das essências florais, para o cuidado somático, ampliando o que a gente está acostumado com o espectro das flores, que vai trazer para a gente o poder de cura, extrapolando o psicoemocional. Então, é nessa lógica que vem os padrões transpessoais. Mostra que as essências florais do Dr. Bach vão atuar em todos os níveis, assim como a gente olha, quando a gente olha também para um óleo essencial, né? Então, não fica só no nível emocional, no nível físico, mas trabalho mental, psíquico, a gente já sabe, né? Trabalha os nossos campos vibracionais. E ela fala que essa atuação, né, vai complementar o emprego nos padrões transpessoais, ou seja, para além dos tradicionais, independente, né, independente não, eu faço uma consulta com o meu terapeuta floral, faço a minha fórmula de uso pessoal, e se eu tenho algum outro comprometimento, eu posso associar o padrão transpessoal, tá? Então, geralmente ela é associada com uma fórmula que a gente já está utilizando, tá bom? E esse emprego pode ser feito a nível local, um creme, uma inalação, um colírio, ele também tem muita experiência com a utilização dos colírios no padrão transpessoal, e isso vem avançando muito, né? Vários profissionais têm começado a ampliar esse olhar para além do aspecto psicoemocional. E quando ele faz essa aplicação local, ela tem uma atuação que é direta naquela área afetada, mas ela faz uma interação com os nossos campos energéticos. Ela passa a ser absorvida pelos nossos campos, vai passar pelos nossos centros energéticos, né, os chakras, e ela tem essa capacidade de atuar trazendo aquela vibração específica daquela flor. Né, porque quem conhece um pouquinho da terapia floral, das essências florais, sabe que cada essência floral tem o seu padrão específico, e esse padrão de atuação vai ser absorvido aí pelos nossos campos, e a partir disso vai produzir uma série de mudanças e de processos no nosso corpo etérico, que ativa o nosso corpo fisiológico, dando uma resposta, seja anti-inflamatória, seja vasomotor, seja analgésica, né? Então, ela tem uma sinergia de atuação no nosso organismo, né? No nosso organismo como um todo. E lógico que assim como os óleos essenciais, quando a gente usa no vibracional, né? Não estou falando quando a gente aplica a aromaterapia clínica, mas na psicoaromaterapia, na aromacologia, né, que a gente está trabalhando com o poder mais vibracional dessas plantas, ocorre também uma mediação química, né, das nossas células para a absorção dessa energia aí, por isso que o floral também tem uma atuação no campo físico, né, pode dar uma resposta no físico. Aí eu trouxe, bem resumidinho, 10 essências florais que atuam bem nesse campo que a gente vai falar hoje, né, da circulação das nossas energias. Então, eu trouxe primeiro o Centauri, que é uma florzinha bem pequenininha, e no emocional, o que o Centauri vai trazer? A nossa capacidade de dar limite. As pessoas que são muito submissas,
não conseguem falar não, e que são invadidas tanto emocionalmente, psiquicamente, até fisicamente, né? Então, está sempre resfriada, pega sempre um vírusinho, um fungo, então, demonstra que a gente está com as nossas fraquezas aí, com as nossas defesas mais enfraquecidas. Então, o Centauri, quando a gente olha para além dessa atuação emocional, o doutor Ricardo classifica como, no transpessoal, debilidade e submissão. Então, tudo que abranger esse aspecto, seja no físico, no emocional, né, essa essência vai ter uma capacidade de nos ajudar. Então, a gente pode aplicar nos locais, né, seja como é que se diz, um problema de circulação vascular, né, problema venoso, minhas pernas estão inchadas, a circulação não está funcionando. Então, se eu aplico um creme como o Centauri, ele vai trazer a força de contração, porque a gente sabe que a nossa panturrilha, a barriga da perna, é como se fosse o nosso coração. O coração bombeia o sangue, a nossa panturrilha é o sangue arterial, e a nossa panturrilha devolve o sangue venoso. Então, o Centauri, quando a gente está com essa deficiência aí na circulação, né, dos membros inferiores, ele vai fazer esse exercício da contração. Então, ajuda que esse sangue volte, flua de novo para o coração, passe pelos pulmões para se oxigenar, faz todo o processo de limpeza, né, de circulação, vai para o rim. Então, a minha panturrilha precisa estar forte. Então, o Centauri é essa essência que vai nos ajudar a melhorar o tônus, né, das nossas veias, das nossas artérias, dos capilares, para que esse sangue possa fluir normalmente. Uma outra essência é o Chicory. Chicory é uma essência muito conhecida no sistema Bach. A gente fala que é da tipologia feminina, né, da mãe, né, e que tá aquela mãe muito possessiva, a gente brinca, aí tá aí o Dia das Mães, né, aquela mãe que controla muito, e que é um pouquinho ciumenta. Então, o Chicory traz essa capacidade da gente desenvolver o amor incondicional. Então, no padrão transpessoal, ele está ligado à congestão e retenção. Porque o que a mãe faz? Não larga o filho, né? Ela quer ele ali do lado, não só os amigos, né? A pessoa Chicory. O que ela quer? As pessoas muito do lado dela e chamam atenção para ela. Então, ela é possessiva, é ciumenta, ela tenta controlar o outro. Então, o Chicory, eu costumo dizer que na terapia floral, o Chicory é o nosso cipreste, é o floral do desapego, né, que o cipreste é um óleo essencial que ajuda a gente a soltar, né, let it go, deixa embora. Então, o Chicory, para mim, na terapia floral, faz esse papel do cipreste na aromaterapia, deixa aí, né, libera. Então, quando a gente está muito preso, né, alguma coisa que a gente quer demais, seja, a gente fala da mãe, mas é a criança, é o homem, né, todos, em algum momento da vida, ficam um pouquinho mais possessivos, né? Então, quando a gente não consegue soltar o que é muito caro para a gente, a essência vai fazer esse papel de ajudar a liberar. E quando a gente tem esse problema de retenção de líquido, o que é o edema? Eu estou segurando o líquido é emoção. Então, eu estou retendo as minhas emoções, eu estou prendendo. Então, aí a perna incha, o braço incha, a gente passa a ficar grande, né, inchado. O Chicory, junto com uma outra essência que chama escleranthus, né, que é o floral da indecisão, ele ajuda a gente a liberar, desinchar. Então, pode ser que quando a gente tome o Chicory, aumente um pouquinho a nossa frequência urinária. Só para a gente trazer como um parâmetro, né? Então, ele é muito bom para edemas linfáticos, hemorroidas e toda retenção e congestão. Uma outra essência muito legal é o Elme. O Elme é o floral do olmo, uma árvore grande, bonita, que na tipologia ou no psicoemocional, o Elme é aquela pessoa que não tem coragem de assumir uma responsabilidade maior. Né? Ele não confia na sua capacidade de assumir uma responsabilidade maior, ele tem esse temor. Então, no transpessoal, segundo o Dr. Ricardo Orozco, ele vai trabalhar com nossa rigidez e o que ele chama de transbordamento. Transbordamento é quando passa das nossas margens. Né? Então, o Elme não dá conta de passar da sua margem, ele fica sempre ali. O que é mais que aquilo, ele não dá conta. Então, quando a gente está demasiado, a gente está passando da nossa margem, né? As nossas varizes vão inchando, né? Vão ficando congestionadas. O Elme, então, também é uma essência que ajuda na dor, porque tem dor, né? Quando você retém inchado, dói. O Elme, esse floral que ajuda nesse transbordamento. A gente nos livrar aí desse edema. Uma outra essência interessante é o Hornbeam.
o hornbeam chama Carpinus betulus. O hornbeam é quando a gente está muito cansado, né? Fala, gente, eu não estou dando conta hoje, estou exausta, cansadíssima, principalmente física, né? Um cansaço mais físico, porque a gente tem o olive, que é um outro tipo de cansaço. Então, acho que não dá muita conta, né? Estou muito exausta. Então, o hornbeam, ele, como padrão transpessoal, as palavras são prostração, debilidade, penso pontual e lassidão. Então, eu fico meio ali, né, fraquinho, prostradinho. O que o hornbeam ajuda? A colocar, inclusive, no circulatório, essa energia para funcionar. Então, ele vai trazer uma energia para os nossos vasos, assim como ele traz aquela energia, aquele up, né, ele é como é que chama aquilo? Aquele que a moçada toma para dar energia? Um Red Bull aí, energético. Isso, obrigada. É o energético do sistema B, entre aspas, viu, gente? Bem relativizando. Então, ele dá um pool de energia para a gente, que é o que ele vai fazer quando as nossas veias já estão muito relaxadinhas. Precisa de um pique, né? Um sustinho, assim, uma energia a mais para ela voltar o seu sistema circulatório a funcionar direito. Uma outra chama LART, que é da família das coníferas, eu amo as coníferas. E o LART, ele é quando a gente não acredita no nosso potencial. Não do ELME, que eu não assumo aquela responsabilidade, o LART é mais autoestima. Eu nem tento porque não vai dar certo. Eu não acredito em mim. Então, no transpessoal, ele lida com toda a questão da incapacidade. Então, se o meu sistema vascular, circulatório, está incapaz, o LART ajuda com essa essência fazendo fluir. Uma outra essência chama Oak é o floral do Quercus robur, que é o carvalho, aquele floral maravilhoso, aquela árvore poderosíssima, né? Então, o Oak, ele trabalha na sobrecarga mental, emocional, são aquelas pessoas que trabalham muito, 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 se exaurem de tanto trabalhar e não se permitem ao cinema, se divertir. Então, a gente diz que o Oak é o capataz de si mesmo, ele é rígido com ele mesmo, né? E uma forma dele não entrar em contato com as suas emoções é se ocupar muito trabalhando demais. Então, o Oak é o padrão do que a gente diz do workaholic, aquela pessoa que não para nunca. E quando a gente dá o Oak, aí a pessoa é perigoso. Então, tem que dar, a Márcia estudou floral comigo, ela sabe, né, Márcia, quando eu falo do Oak. Quando você dá o Oak, você prepara a pessoa, dá eu brinco uns colchãozinhos, né, umas essências de suporte, porque vai dar uma baqueada e ele vai estranhar. Que o Oak não para porque ele não quer se ver, ele não quer ter contato com as suas emoções, ele não entra em contato consigo. Então, a hora que essas emoções começam a aflorar, ele dá uma estranhada. Eu costumo dizer que não que ele seja catártico, mas a pessoa pode ter alguma dificuldade de lidar com isso na hora que aparece. Então, o Oak, o que a gente diz que ele trabalha, né? Essa questão de sobrecarga. Então, sempre que houver uma sobrecarga no transpessoal, o Oak vai dar conta. Então, se o meu sistema está congestionado, né? Se eu estou toda inchada, o sangue não flui, eu estou tendo uma sobrecarga, que o Dr. Ricardo ele fala que é o sobreesforço. Então, o Oak atua no físico, ajudando a liberar o que está congestionado ou o que está sobrecarregado. Então, ajuda que essa circulação possa afluir, né? Ele fala que ele pode sair das margens, né? O ELME é aquele que não dá conta de ultrapassar aquela margem. O Oak é o que já extravasou, já sobrecarregou, já deu uma congestão ali no sistema. Uma outra essência legal é o olive. O olive é o olea europeia, que é a oliveira. Então, todo mundo sabe dos benefícios, né, do azeite de oliva, né, o quanto a dieta do Mediterrâneo é boa para a nossa saúde. O olive também, assim como o hornbeam, é uma essência para exaustão. Mas essa exaustão do olive é mais para além da do hornbeam. O hornbeam, geralmente, eu costumo dizer que ele é pontual. Ele está no grupo dos 19 complementares, né, o terceiro grupo que o Dr. Bach encontrou. E o olive está entre os auxiliares, os 7 auxiliares.
que são o segundo grupo, que dão apoio aos 12 primeiros, que são os curadores. Então, o óleo é uma essência super importante nesse sentido, né, de trabalhar esse nosso cansaço, trabalhar a nossa exaustão, e é quando a gente está muito esgotado, física, mental, emocionalmente, tipo, cansei, né? Então, o Olive, no padrão transpessoal, a palavra é exatamente esgotamento. Então, quando o nosso sistema vascular está esgotado, o Olive vem não como o Hornbeam, dando a contração, o impulso, mas ele vai ajudar a essas varizes, aos problemas das extremidades, a retomar o seu fluxo sem o estresse, né? Sem a sobrecarga, de uma forma mais suave. Aí tem mais 3 essências. A White Chestnut. A White Chestnut, ela não está nesse livro aqui do Dr. Ricardo como uma essência para circulação. Mas a White Chestnut, ela é da árvore do Aesculus hippocastano, que é a castanheira da Índia. Se a castanheira da Índia, na fitoterapia, ela é indicada para circulação, né? Se na homeopatia, ela é indicada para o sistema respiratório, a homeopata, né? Homeopatia, eu costumo só estudar um pouquinho, não sou homeopata, não tenho essa formação, infelizmente. Mas, então, como ela não atuaria no físico, né, ou no transpessoal, ajudando a circular a nossa energia, né? Se o floral da White Chestnut é para tudo que a gente rumina muito, né, para o pensamento que está congestionado, a cabeça muito cheia, muito ocupada, e a gente sabe, né, se a energia está na cabeça, ela não chega no pé, ela está presa aqui. Então, se o floral do White Chestnut desanuvia, eu falo que ele desanuvia, né, a cabeça, ele limpa aquela congestão e faz a energia fluir, consequentemente, a essência floral faria o mesmo papel. Não está na pesquisa do Dr. Ricardo Orozco, mas, para mim, é lógico que faz todo sentido, né? Ele põe a nossa energia para circular, ele põe o nosso sangue para fluir mais livremente. Então, para congestão, na minha avaliação, assim, né, da Valéria, no mesmo papel que ele tem dos pensamentos repetitivos, da congestão mental, ele pode ajudar no circulatório, visto que na homeopatia e fitoterapia ele faz, é uma planta com essa finalidade. A penúltima essência é uma rosa, é a rosa canina, que a gente tem tanto no sistema de Bach como no sistema de Minas, né, a Wild Rose, que o Dr. Bach chamou. E o padrão transpessoal da rosa canina é inexpressão e apatia. A Wild Rose, no emocional, é para aquelas pessoas muito apáticas. Eu costumo dizer que é a Carolina na janela, na música do Chico Buarque. Né? A vida passou e a Carolina não viu. É aquela pessoa apática, que não se preocupa com as coisas, que já se resignou. Então, se está para cima, se está para baixo, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se comeu, se não comeu, ela está super apática, deixa a vida passar. E ela fica ali só olhando, ela não tem a ação na vida. E a White Rose é da família das rosáceas, né? A rosa, né, todas as rosáceas, a cherry plum, a cereja, a maçã, elas têm uma raiz pivotante, uma raiz que entra na terra e que sustenta. Então, a Wild Rose, ela tem esse enraizamento. É como se ela ancorasse a pessoa, não só ancorasse, mas trouxesse a alegria. É uma rosa, a rosa é associada a Vênus, né? Vênus é prazer, é alegria. Então, a Wild Rose traz, no emocional, essa capacidade de você viver a vida com mais prazer, com mais alegria, se reconectar com a vida. Então, se ela faz esse ancoramento, né, traz a gente para o físico, ela atua no déficit circulatório também, saindo dessa passividade, né, dessa coisinha ali parada, aquela circulação meio parada, ela traz movimento. E a última é o Willow. O Willow é um floral que eu adoro e que muitas pessoas têm dificuldade de indicar e outras de se ver como Willow, né? O Willow, para mim, o nome da planta é Salix vitellina, né? Ela é um salgueiro, só que não é o salgueiro chorão, ele é o salgueiro amarelo, porque os caules dele ficam amarelo que nem gema de ovo quando ele está brotando. E o Willow é para aquelas pessoas muito, ó dia, ó mês, ó azar,
Para quem é meio da minha faixa etária, lembra de um desenho que tinha uma hiena e um leão, né? O Olive e o Hard. Então, a hiena só reclamava, o leão, vamos para frente, vamos subir a montanha. Ai, mas pode chover. Ai, mas e se o sol esquentar? Tudo para a hiena não dava certo, era sempre o meio copo vazio. Então, o Willow é essa pessoa que nada tá bom, nada dá certo, ele reclama, só que ele nunca assume a sua responsabilidade. Ele atribui ao azar, a Deus que não olha para ele, ao outro que fez alguma coisa, mas ele não se responsabiliza pelas consequências e pelas ações da sua vida. Então, no transpessoal, a palavra do padrão transpessoal do Willow é retenção, irritação, fermentação e rigidez. Então, tem tudo a ver com o nosso sistema circulatório quando está congestionado, duro, travado, parado, né? O willow, ele é uma árvore que ele gosta de água, ele cresce à margem dos rios. Quando eu tive, no ano passado, né, que eu fui conhecer lá os caminhos do Dr. Bach, é impressionante a quantidade de sales que você tem beirando os rios, e ela precisa dessa água. A raiz dela vai embora, buscando sempre água. Então, é uma árvore que precisa dessa nutrição. Então, por isso que trabalha esses aspectos tão densos na nossa emoção, né? Porque a água tem tudo a ver com a emoção. Então, quando você olha para o nosso sistema circulatório, linfático, né? É o líquido do nosso corpo que está circulando. A gente é 75% de líquido, né? Então, a nível transpessoal, ele ajuda a eliminar. Assim como ele ajuda a gente enxergar e eliminar aquelas emoções congestionadas, né? E assumir a sua responsabilidade, ele ajuda a gente drenar esses líquidos, e a gente pode associar até com o crab apple, que é o floral da macieira, que é um floral que faz limpeza, né? Então, o Willow tem esse padrão aí de nos ajudar a liberar esses líquidos. Então, são essas 10 essências, e agradecer, né, a oportunidade de compartilhar com vocês. E não sei se a Márcia vai falar agora, é a Marcinha? Então, bora lá, obrigada. Excelente essas... Maria Ângela levantou a mão aí. Desculpa, não vi. Posso? Quando Rosana começou a falar, adorei esse negócio aí de transpessoal do horóscopo, viu? Mas não sei nada dele. Mas eu fiquei pensando nessa questão da fluência do sangue pelo corpo. Eu pensei muito no Rock Water, que é um que tira os padrões de rigidez, né? Ele ajuda nessa fluência do sistema do Bach, mesmo que ele não esteja descrito aí no livro do horóscopo. Eu acho que ele pode ser, inclusive, para ajudar com a dissolução das placas os ateromas, né? Que é aquele trem lá que eu esqueci o nome. Aterosclerose, né? Aterosclerose, isso. E o beijinho das filhas de Gaia, que é o que ensina a gente a surfar pela vida, né? Que também traz a fluência e a leveza, tá? Ótimo. Bom, eu trouxe umas dicas assim mais corriqueiras, dia a dia, que apesar da gente saber, né, tá cansado de saber, e a gente vai, às vezes, vai deixando passar, né? Eu trouxe, assim, principalmente 3 questões que são muito afetadas pela má circulação, né? Ou por hábitos inadequados. Então, eu trouxe para falar das varizes, que é um problema, né, exatamente quando esse fluxo não flui, né? Não flui corretamente, vai ver toda essa congestão que foi falado. Porque vai tendo essa retenção, né? Na verdade, vai tendo uma estagnação, as veias dilatam, né? É onde vai formar as varizes, né? E aí tem fatores genéticos, hormonais, né? Dependendo por exemplo, e às vezes ocorre durante a gestação, ou a pessoa faz uso de anticoncepcionais, tem várias causas, né? Mas uma coisa que pode ajudar demais
como a Valéria falou bem, né, que a panturrilha, né, ela é o coração que vai bombear, né, fazer esse retorno venoso. Então, a atividade física, né, uma caminhada, ou você fica um tempo sentado, né, a cada 1h30, 2 horas sentados, você fazer uns exercícios simples, né, que é ficar em pé e ficar levantando, fazendo esse movimento, né, de ficar na ponta do pé e descer, fazer aí por 1 minuto, algumas, igual na academia, né, fazer esse movimento, fazer assim, por exemplo, 3 séries de 10 repetições, ou durante 1 minutinho, a cada 2 horas, fazer esse movimento, que você vai estar ajudando, né, nesse retorno. Então, essas coisinhas simples. Ia falar do fitoterápico, né, da castanha da Índia, que já é muito, comprovado, né, que ajuda nesse, tanto no retorno como no fortalecimento, né, do sistema venoso. E também, gente, um cremezinho, pode fazer num creme ou num óleo vegetal, para você estar fazendo, friccionando nas pernas, quando tem varizes, para ajudar, não só na questão, né, de edema, mas também de descongestionar e fazer fluir, que pode utilizar, no caso, qualquer óleo vegetal extra virgem, mas o de germe de trigo, ele vai ajudar, porque ele já tem a função de fortalecer também os vasos sanguíneos, né, o sistema circulatório. Então, ele vai ser o óleo carreador, e aí a gente pode estar utilizando, então, por exemplo, 50 ml desse óleo vegetal, você colocar uma gota do óleo essencial de patchouli, que ele fortalece, né, o sistema, ele também descongestiona, uma gota do alecrim, que o alecrim ele é um estimulante da circulação, e uma gota de cipreste, né? O cipreste também ele é muito conhecido, tanto para varizes quanto para hemorroidas, que eu vou falar agora. Aí estamos fazendo essa sinergia, você vai utilizar friccionando, né, nas pernas, a parte inferior, de 1 a 2 vezes por dia, né? Vai ajudar bastante. Então, uma questão também muito relacionada com essa congestão são as hemorroidas, né? Que é exatamente essa dilatação, essa estagnação nas veias, né? Que circundam, está na parte final do intestino grosso, que circunda ali o ânus. Então, podem estar externas ou internas, e aí, né? Pode ter sangramento, dor. Então, a gente pode utilizar, né, da mesma forma como nas varizes, a gente pode fazer ou um gelzinho, ou um creme, e também um banho de assento, para aliviar, né, nessas questões. Se tiver sangramento, doendo demais, aí é claro que tem que ter a avaliação médica, né, tem que ter aí uma consulta médica para avaliar. Então, o banho de assento pode ser feito com água morna, então, em mais ou menos 500 ml de água morna, 2 gotas do óleo de cipreste, porque ele é astringente, né? Ele vai ajudar. E também pode fazer uso em uma garrafinha de 500 ml de água, com 2 gotinhas de cipreste, tá? Aí vai agitar bastante, a gente já falou outras vezes aqui, trouxe, né, para questões de rins, né? A gente falou dos problemas urinários, do pinheiro. Aqui no caso a gente vai utilizar o cipreste. Então, 2 gotinhas apenas em 500 ml de água, e à medida que for tomando essa água, vai repondo, né, a garrafinha, isso ao longo do dia, tá? Isso vai ajudar também, não só nas varizes hemorroidas, como também vai ajudar a não formar trombose, né, trombos, vai ajudar nos edemas. Outra questão muito relacionada com os problemas circulatórios de modo geral, que a Maria Ângela falou aqui para a gente, que é a formação dos ateromas, né? Então, está muito relacionado com o quê?
hipercolesterolemia, o excesso de colesterol e o excesso de triglicérides, né? Que vão formando aquelas placas que vão dificultando o fluxo normal, né? Aí tem várias consequências, promove também aumento de pressão, né? Então, o que a gente pode estar utilizando no dia a dia? Inserir na alimentação, gente, coisas comum que todo mundo geralmente faz uso, que é o alho, o alho já tem esse benefício de melhorar a circulação, a cúrcuma, né, ou açafrão, que também já ajuda, é anti-inflamatório, antioxidante, a alcachofra, ela ajuda a diminuir o colesterol ruim, né, que é o LDL, e aumenta o colesterol bom. Outro alimento, a uva, também ajuda demais nessas questões de reduzir colesterol ruim e triglicérides. Em todos os casos, né, ingestão de muita água, porque no caso lá das hemorroidas, uma das principais causas é a constipação intestinal, né, e está associada muito com alimentação e ingestão de pouca água, né, ou às vezes a pessoa faz muita força para evacuar, isso tudo vai forçando a veia, né, a hemorroida, e vai provocando essa dilatação. Então, independente do sistema, qualquer sistema, ele só vai funcionar bem, fluir bem, com bastante água. Aqui, para colesterol e triglicérides, que vão afetar, né, a circulação, vão formar placas, ateromas, e vai dificultando o fluxo normal, né, vai aumentando a pressão do sistema, é um muito conhecido nosso, que é o limão. O limão, tanto na alimentação, né, uma limonada suíça, quanto o óleo essencial também, que pode estar fazendo uso, no caso, associar 2 gotinhas, no máximo 3, né, em uma colher de mel, fazer isso 2 vezes por dia, né, aí você faz durante um período, 15, 20 dias, para mais uma semana, e faz isso, vai fazendo esses intervalos, por um período aí de 6 meses, porque vai ajudar bastante. O limão é um santo remédio, né? E outra coisa é o suco verde. Hoje eu trouxe alimentos e óleos essenciais. O suco verde, gente, se você fizer ele por um período, né, de uma semana, fazendo um uso e jejum pela manhã, se não me engano, eu acho que essa receitinha até da Rosana, que eu tenho aqui anotado. Com uma folha de couve, meia maçã, 1/4 de limão, pode ser com casca e sem as sementes, e uma rodelinha de gengibre. Gente, é fantástico. E tomar isso em jejum, a esperar em torno de uma meia hora antes da alimentação, tá? Fazer isso por uma semana, isso vai ajudar bastante, se já tiver começando essa formação, né, de placas, vai ajudar no livre fluxo, né, do sangue, tá? Vai ajudar também a tornar ele mais fluido. E uma outra coisa que a gente pode fazer, no caso das varizes, é massagem local com cipreste. Usa apenas o cipreste e vai massageando as pernas, ele vai ajudar. Pode agregar também um cítrico, né? Ajuda aí na drenagem linfática e no retorno também venoso, tá? Essas 3 questões que eu trouxe, que eu achei que são, assim, muito recorrentes no dia a dia, várias pessoas, às vezes, têm essas questões, né, pelo menos, assim, muitas pessoas, às vezes, me perguntam alguma coisa a respeito desses 3 problemas, então, eu trouxe eles, claro que tem muitos outros, né, outros óleos essenciais, outras plantas que podem estar ajudando nas questões circulatórias de modo geral, mas eu trouxe essas 3 questões pela alta recorrência mesmo.
tá? Eu acelerei também por causa do nosso horário. Tá ótimo. Eu vou falar rapidinho dos cristais de Elô, aí quero deixar aqui registrado um complemento aí ao que a Márcia falou. Existe uma, vou falar uma condição que começou a ser estudada, me lembro que isso foi antes de 2010, porque eu tive acesso à parte desse estudo em 2010. Um médico alemão começou a estudar a relação de infarto cardíaco com características renais, mostrando uma deficiência do sistema urinário, tá? Então, eu quero deixar registrado aqui porque eu tenho uma placa de arteriosclerose. Eu nunca tive problemas com colesterol alto e nem com triglicérides alto. Nunca. Aqui no auge dos meus quase 61 anos, né? Eu nunca tive nem colesterol e nem triglicérides. Então é bom a gente atentar também para quando não tem essa condição, porque foi uma coisa que eu tive um infarto cardíaco, né? Na verdade, um pequeno infarto, né? Ou micro, não sei como é que se fala, porque eu estou aqui, né? E estou aqui é, por condições assim, me tratando com terapia complementar. Eu saí do quadro, né? Eu aliviei meu coração, vamos dizer assim, o peso sobre o coração e sobre a circulação com fitoterapia e com cromopuntura, né? Cromoterapia em pontos de acupuntura. Melhorei a circulação naquele momento e aí não tive, vamos dizer assim, não foi um quadro grave de infarto, tá? E aí depois, agora deve ter o quê? Em 2018, eu descobri uma arteriosclerose totalmente fora, vamos dizer assim, do que a cardiologia avalia como fatores fundamentais à arteriosclerose, que também está ligada a cigarro, né? E outras coisas. O meu pai plantava fumo quando eu era criança, então eu convivia muito. Meu pai fumava, tá? Mas também pode ter esta condição ligada ao rim, que pode ter promovido a calcificação, que foi uma característica do infarto que eu tive. Na época do infarto, eu tinha cálculo renal, eu tinha um cálculo. Tá pequeno, olhando assim, mas tive uma calcificação na artéria, aqui ao lado, abaixo da axila, tá? Eu tive uma calcificação aí. Então, nós falamos, né, no nosso encontro passado, nas condições do sistema urinário, tá? Então, é bom a gente também olhar para esse lado. Todas as dicas excelentes. A Hércules hipocastano é hiperindicado, tá? Para as condições de varizes, circulação, também na homeopatia. Quando se fala em varizes, em problemas de hemorroida, vamos dizer assim, em primeira questão, vamos para o Aésculos. É a primeira indicação. Má circulação, tá bem? Então, é realmente uma planta maravilhosa. E trazer o floral para cá, excelente. Né? Como a Márcia trouxe a própria planta. Vou falar rapidinho, então, as dicas da Elô dos cristais. Tá? E tem quase uns 10 fitoterápicos, né, com ela, com a Aésculos. Com a Aésculos, tem sim, muito. Porque vai pegar várias condições, né, ou várias características que envolvem aquela condição circulatória. Né? Muito bom. Então, vamos lá. Elô trouxe para a gente os cristais, né? O primeiro que ela trouxe foi a hematita, tá? A hematita é super indicada para problemas do sangue, tá? Tudo que a gente precisar trabalhar com relação a sangue, estreitamento de veia, dificuldade de circulação, também... Oi, gente, peraí que sumiu aqui a palavra. Uma deficiência do sangue. Oh, sumiu a doença, desculpa. Hã? Anemia. Anemia, obrigado, Maria Ângela. A própria anemia,
a hematita é um cristal que nós podemos usar para trabalhar esses processos. Então, dentro das dicas, olha, se a gente juntar a dica de Márcia, de fazer um creme, de fazer um gel, né? Ou do uso do fitoterápico, fizer a agregação do floral e pegar essa hematita e potencializar fazendo um elixir, ou seja, colocar em torno do pote, né, a hematita, esse creme ou esse gel, ou mesmo esse fitoterápico, ele vai receber, né, a frequência energética da hematita e vai ajudar a melhorar essa condição. Tá bem? Então, assim, excelente. Um outro cristal que ela trouxe, né, aqui, ó, a hematita também, gente, favorece o funcionamento do fígado e do baço, que vão melhorar as condições da circulação do sangue, tá? Na medicina chinesa, o fígado é responsável pelo sangue em si, né? Pelo líquido do sangue, e o baço é responsável pela circulação do sangue pelo corpo, tá bem? Então, ela vai ajudar aí nos dois processos. Um outro cristal que ela trouxe foi o jaspe vermelho, tá? Que também possui uma grande quantidade de ferro, né? E que pode ser aplicado, inclusive, em locais de inflamação e de acúmulo, porque ele vai revigorar o sangue e ele, inclusive, ajuda a tirar o calor do sangue. Vai ajudar em processo de anemia, vai ajudar a fortalecer paredes de artérias, de vasos, né, de veias, tá? É um desintoxicante também, que pode auxiliar rim, fígado e baço. Indicado para hemorroidas, para flebite, tá bem? Então, ele pode ser usado da mesma forma. Ah, eu posso fazer também o seguinte: eu posso pegar água solarizada e colocar o cristal em torno, fazendo um elixir indireto. Ou posso usar, a Elô deixou duas dicas aqui que eu achei bem interessante, tanto para a hematita quanto para o jaspe, ela indicou massagear a sola dos pés com esses dois cristais. Pode pegar uma pedra rolada, né, que é mais confortável, ela é lisinha, e fazer uma massagem na sola dos pés, tá bom? Outro que ela trouxe foi o heliotrópio, que é um cristal que tem uma coloração verde e vermelha. É indicado para renovação de qualquer problema físico, tá? Então, ele vai ajudar a restaurar, né, qualquer condição física que esteja debilitada. É indicado especialmente para o baço, para nutrir baço, rim e fígado. Então, ele protege o coração de dores e de arritmias cardíacas, tá? E também protege o sangue de infecções, melhora a imunidade e ajuda nos processos reumáticos. Ele trabalha desintoxicação e purificação dos corpos físicos e energético. Ele trabalha também na limpeza do sangue, ajudando na absorção de nutrientes. Pode ser usado da mesma forma, pode-se fazer o elixir indireto, né? Esse elixir pode ser com água solarizada, pode ser com uma água pura, pode ser com fitoterápico, pode ser com a formulação floral, tá bem? Então, a gente pode usar o elixir indireto com tranquilidade. Tem alguns cristais, né, e algumas condições que não são muito indicados para grávida, tá? Aqui, por exemplo, o heliotrópio ele é indicado para grávida somente se o cristal tiver com as partes verdes. Se tiver parte vermelha, é melhor não utilizar, tá? Porque ele tem uma energia muito forte. A esmeralda é um outro cristal que Elô trouxe para a gente, né? A energia da esmeralda trabalha cura e revitalização do corpo físico, promovendo um relaxamento profundo que melhora a respiração. Melhorando a respiração, vai melhorar a circulação de oxigênio no corpo, ok? E também a esmeralda ajuda a regular a função
do fígado e do pâncreas, contribuindo, né, por regular o açúcar no sangue. Bom, outro que ela trouxe foi o quartzo rosa, que estimula o sistema imunológico, melhorando as defesas do corpo, né? É uma pedra indicada para muitas terapias, tá? O quartzo rosa no coração, ele acalma, porém ele deve ser usado assim por pouco tempo, tá? Posso colocar ele aqui, ó, em cima do chakra cardíaco para dar uma abrandada no coração, tá bem? Mas também ele pode ser usado na área da pelve, no nosso chakra básico, né? Para estimular ali, vamos dizer assim, um equilíbrio maior da circulação sanguínea, tá bem? A partir do centro do corpo, ok? É uma dica boa aí para assim, para o equilíbrio da circulação sanguínea. Inclusive, ele ajuda a baixar a pressão, tá? Quando ele é colocado no chakra básico, ok? Um outro que ela indica aqui é a rodocrosita, que vai ajudar nos processos de ansiedade, ajuda a aliviar câimbras, úlcera e acidez gástrica, tá? Problemas digestivos de um modo geral e promove uma melhora no equilíbrio do sistema circulatório, tá? Melhora a elasticidade das veias, regula a pressão arterial e atenua a arritmia e a taquicardia. Então, pode ser usada também, colocada sobre o chakra cardíaco, sobre o coração, né? A rodocrosita, ou nós podemos usar uma pedra rolada nas massagens. Acho que a Rosana caiu. Vamos ver se ela retorna. Enquanto ela não retorna, Márcia, deixa eu responder para a Mariângela quando ela trouxe a questão do rock water, né? Então, aí eu fui ver como ele classifica no livro Rock Water, ele traz dureza, cristalização e rigidez estática. Então, é sempre quando tem secura emocional e outras securas. No caso como é que se diz, da circulação, né, da insuficiência, geralmente é um excesso, por isso que você tem edema. Então, ele não indica para tratamento de problemas circulatórios, que geralmente o desequilíbrio é para mais. Então, você vai usar quando o desequilíbrio for para menos. Isso. Vou só responder a questão do rock water aqui. Ele é usado para secura, né? Secura emocional, nos casos de secura, né? No problema circulatório, geralmente você tem um extravasamento. Então, talvez ele possa ser usado na aterosclerose, para você ter um endurecimento das artérias, né? Eu costumo dizer que rock water é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tudo está duro e seco. Então, por isso que ele não indica para circulação. Obrigada. Olha que ótimo. Aqui, desculpa que deu um bug aqui, tá? E aí fez assim, ó, a internet, né? Aqui, olha que ótima dica aí, como você falou, do rock water, né? Com o cristal que a Elo indicou aqui, o jaspe, o próprio heliotrópio, né? Que vai ter uma atuação também na função renal, sabe? Porque a gente, quando pega essa questão, recentemente, sei que vai ficar um pouquinho grande aqui, mas a gente fala aqui só mais um pouquinho. Recentemente eu li um texto para a gente observar a água. A água é abundante no nosso planeta, não é à toa. Tudo o que pulsa lá no Japão, que está do outro lado, né, olhando para a gente aqui no Brasil, chega até nós pela ressonância da água. Então, a guerra da Ucrânia, né, o comportamento da Rússia, chega até nós pela vibração da água. Se nós nos deixamos nos envolver energeticamente por essas frequências, nós realmente não conseguimos sair de uma condição de toxicidade. Aí sai afetando muito, sai afetando tudo, concorda? Eu, quando paro para olhar assim, o processo que me levou ao infarto em 2010,
Eu tinha uma grande dificuldade com a poluição de São Paulo. Eu morava no centro de São Paulo, né? A área central da cidade de São Paulo era muito poluído. Eu vinha para Belo Horizonte, por exemplo, passar férias, né? Eu ficava aqui 2, 3 semanas. Quando eu voltava para Belo Horizonte, uma caminhada que eu gostava de fazer, que era sair da Aclimação e ir na Liberdade, 20 minutos a pé, eu gastava o dobro do tempo. Porque o meu pulmão tinha acostumado com o ar daqui. E em BH, eu ficava no apartamento que nós temos, em frente a uma reserva, uma mata de 24 hectares, na região da Pampulha, que é uma das mais arborizadas da cidade. Para a gente ver essa questão da diferença. E as toxinas, gente, elas não são só emocionais e alimentares, não. O pensamento tóxico do meu vizinho entra, muitas vezes, na minha ressonância, se eu estiver, vamos dizer assim, numa frequência que ressoe com a dele, né? Então, por isso que, assim, realmente é sempre bom a gente estar com as nossas ferramentazinhas, olha. Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, mas se eu não uso isso, eu não sou protegida? Eu falei, não, se você tem outros recursos, né, para viver bem, busca uma forma, né, de manter bem o seu corpo, a ignorância nos protege de muita coisa, né? Mas a Márcia acabou de dar uma dica muito boa aí. Esse suco, inclusive, que a Márcia falou, é um suco indicado para quem está fazendo quimioterapia, para aliviar os processos tóxicos da quimioterapia. Tá bem? Bom, estender muito hoje, né? Vamos encerrar, mas o assunto foi bom. O negócio é que a conversa, ela fica boa, né? Fica. E a gente quer partilhar mais, né? Verdade. Obrigada, meninas. Obrigada, Mariângela, que está com a gente. Fátima, que teve que sair. Obrigada, Uhum. tá? Foi muito bom, Então, obrigada. beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.